De fato é o esse que todo mundo sonha aí. Bom, pessoal, vamos lá, notícias corporativas. Desestatização da Eletrobras vai à pauta no primeiro semestre do ano que vem no Congresso, diz o líder do governo ali, né, no Congresso. Bom, pessoal, isso é importante, ainda mais se a gente tiver a figura do Temer, né, lá dentro. Mas, lá dentro que eu digo, do governo como um todo, tá? Não necessariamente da Câmara. Mas o que eu tô querendo dizer é que esse tipo de notícia é importante. A Eletrobras subiu mais de 5%, né, ao longo da sexta-feira, se eu não me engano, com esse noticiário. Esse noticiário é o principal para que a Eletrobras siga fazendo preço, né? Então, pessoal, vamos continuar analisando esse desenrolar, mas a articulação política é fundamental para que esse noticiário de privatizações ocorra e ande de fato, né? Bom, eu sei que tem muita gente posicionada em Cogna também, é uma das empresas que mais me perguntam no dia a dia, e saiu uma notícia bem interessante, né? O Bank of America, na sexta-feira, elevou a recomendação de Cogna, para os papéis de Cogna de venda para neutro, tá? Então eles ainda não têm recomendação de compra, mas o preço-alvo atual do Bank of America é de R$ 7,00 para as ações da Cogna, tá? Isso daí implica um potencial de alta de 34%. A média dos preços-alvos compilados aí na Bloomberg atualmente é de R$ 7,23, então é até acima do que o Bank of America possui de preço-alvo para a Cogna, tá? Então, assim, e o noticiário de vacinação, a gente sabe, é muito importante para o setor, né? Então vamos continuar observando esse movimento, mas empresas que ficaram para trás, hoje, nesse momento, né, a Guide tem uma visão mais sólida para a Edux, mas a Cogna também é uma empresa que a gente vê esse potencial, a gente enxerga essa possibilidade de alta. Sabemos que operacionalmente sofreu muito esse ano, mas a reestruturação faz sentido, há uma grande possibilidade de novos investimentos de ticket médio maior, né? Um foco maior em medicina, por exemplo, que para a empresa é super importante. E já que a gente está falando de educação, uma outra empresa de educação, né, a própria Edux que eu estava falando para vocês, tem uma notícia interessante também, né? O CEO da companhia acabou dando algumas declarações recentes e uma delas foi que a Edux vê a medicina e EAD superar presencial em receita em 2 a 3 anos. Então, pessoal, isso é muito interessante, ensino à distância superar em termos de receita, ensino presencial. Isso mostra como 2020 foi transformador para o setor. É um setor que apanhou muito no primeiro momento, com certeza faz sentido ter apanhado muito, mas posteriormente é um setor que tende a aprender muito com a pandemia e reduzir muitos custos. Imagina, você acha que tem necessidade, aqueles campos enormes, ficam em boas localizações em algumas cidades. Você com um custo muito menor, você consegue atingir muita gente. Claro que não é a mesma coisa estudar em casa, estudar presencialmente, principalmente em termos de networking, do meu ponto de vista. Mas é um movimento que está acontecendo e vai continuar sendo ampliado. A primeiro momento teve um impacto muito forte em receita, prejudicou essas empresas, mas a segundo momento, do meu ponto de vista, vai ter um impacto muito grande em custos, vai fazer com que essas empresas sejam mais bem estruturadas, mais eficientes e vai gerar valor, tá, para as companhias. Um outro setor que teve, né, uma reavaliação muito interessante na sexta-feira é o setor de shoppings, e essa reavaliação ocorreu pelo BTG Pactual. Os shoppings tiveram todos, né, alguma mudança de recomendação, mas de modo geral o BTG recomenda compra para os shoppings, tá? Por conta da recuperação do setor. A gente tem olhado de perto também para os shoppings e temos gostado do que temos visto, tá? Nós temos gostado do que temos visto em relação a shoppings, setor que apanhou muito e que a atual precificação que está sendo feita não é condizente com a expectativa em termos de fundamento para essas empresas. Eu vou falar da visão aqui do BTG, né, uma casa extremamente renomada. A primeiro momento, como eu disse, recomenda a compra para o setor e elege a Aliança Sonae como a favorita entre os shoppings brasileiros, tá? Top pick do setor, diferentemente da gente, eu já falo da nossa, tá? O BTG elevou Iguatemi a compra por foco, né, em segmento de luxo, que tem uma elasticidade menor, então acaba sofrendo menos nesses momentos. Elevou BR Malls, né, vê um potencial de alta com o fim de provisões,
e rebaixou Multiplan para neutro por conta de múltiplos esticados, segundo o BTG. No nosso ponto de vista, atualmente, nós temos uma visão mais sólida para Multiplan e para Iguatemi. Tá? As duas empresas são mais sólidas do setor e a gente vê muito valor ainda a ser destravado para essas companhias, muito embora eu entenda que a partir do momento que o cenário, né, se inverta e essas empresas que sofreram muito ao longo desse ano comecem a se valorizar, comece a ser precificado, tem um potencial de alta maior para essas empresas que ainda estão com mais de 40% de queda, Aliança Sonae e BR Malls. Né? Mas nesse momento eu acho que o posicionamento mais eficaz é o posicionamento em Iguatemi e Multiplan. Tivemos mudanças importantes no Itaú também. O Itaú repaginou todos os seus executivos e o anúncio do novo CFO, Alexandro Brodel, será o novo diretor financeiro do Itaú Unibanco, CFO da empresa. Tivemos um novo pedido de IPO, esse daqui eu trouxe também porque eu achei interessante. Uma prestadora de serviços marítimos pediu registro de IPO, chama Ocean Pact. Então, mais um IPO que vem aí para a lista, né, desse ano, uma lista extremamente robusta, deve continuar muito forte para o ano que vem, tá? Deve continuar muito forte. A gente teve o segundo maior IPO ocorrendo, né, da história, ocorrendo ao longo dessa semana. A Redditor, que abriu seu capital a preços elevados, subiu mais de 13% na abertura, muito interessante. Não igual ao Airbnb, não sei se vocês acompanharam, teve o IPO também do Airbnb, o papel subiu mais de 100%, né, no dia da abertura de capital. O CEO da empresa deu uma entrevista para a Bloomberg, tá dando uma entrevista para a Bloomberg ao mesmo tempo, e foi a primeira vez que ele descobriu que os papéis do Airbnb iam abrir, né, ia começar a ser negociados mais de 100% que saiu no IPO, ou seja, mais de 100% do valor que ele tinha colocado no bolso, né, que ele vendeu a sua participação. Tinham que ver a cara de felicidade dele. Foi a primeira vez que ele soube da notícia e foi ao vivo. Ficou extremamente irado, muito, muito engraçado. E pessoal, Brunão entrou aí na live, grande mestre, esse dá aula de gestão de carteira. E por fim, uma última notícia que eu trouxe aqui que eu acho bem interessante é a respeito de BDRs, tá? Número de investidores dobrou em um mês e chegou a quase 100 mil. Os BDRs, pessoal, para quem não sabe, né, teve a abertura para que as pessoas físicas pudessem investir, né, em BDR nível 1. Pela primeira vez atingiu esse valor, mais de 100 mil pessoas investindo em BDRs, mais do que dobrou. Então mostra que foi uma medida muito importante que a B3 fez, né? Até não fazia sentido mais o que estava ocorrendo até então. Uma medida muito importante